Bom, galera, tô aqui hoje na Imobiliária Metro Quadrado, né? Com essa pessoa querida do mercado imobiliário aí, que aceitou nos receber e compartilhar informações sobre a Cimob, né? Essa associação aqui de Caxias do Sul, que vem tendo sucesso no mercado. E a gente está curioso para saber como é que funciona, quando surgiu, né? Por que veio a ideia. Então eu queria que você se apresentasse para as pessoas, contasse um pouco da história. Bom, primeiro sou Adriano Soldatelli, né? Então sou proprietário da Metro Quadrado Imóveis. A Metro Quadrado já tem 21 anos, vai completar agora no mês de outubro, né? Eu já estou no mercado imobiliário há 30 anos e eu tenho uma formação de administração de empresa, eu tenho gestão imobiliária e uma pós-graduação em administração imobiliária. Então a gente está envolvido com o mercado imobiliário desde sempre, 30 anos, enfim. 30 anos de mercado imobiliário é um tempo, hein? É, um tempo bom, deu para acumular algumas experiências. E sempre foi aqui em Caxias do Sul? Sempre aqui em Caxias do Sul. Nós tivemos os primeiros 4 anos na esquina da Marechal Floriano com a Sinimbu e depois nós viemos aqui para o meio da estação. Lindo aqui, gente. O dia quem vir a Caxias do Sul, quem não conhece, venha conhecer. O lugar é muito bonito. Muito bonito, a entrada do lugar, tudo. Então, assim, Miriane, a gente, com essa convivência, a gente notou que ao longo do tempo se criava alguns conflitos, ou chegavam alguns relatos, às vezes até pelo teu corretor colocava alguma coisa que aconteceu com a outra imobiliária ficava sabendo de outras coisas. Existia algumas, vamos chamar de rusgas assim. Sim. O cara tirou a minha placa, isso e aquilo, e coisinhas pequenas, sabe? Aí eu e mais 6 donos de imobiliárias que nos conhecíamos um pouco, né? Alguns um pouco mais e tal, resolvemos criar a Cimob, tá? Isso lá faz 15 anos, eu não tenho a data precisa. Nossa, já faz 15 anos que tem a Cimob aí. A gente começou pequeno, né? Ainda não é uma estrutura grande, né? Mas o intuito era poder sentar na mesa, conversar e olhar no olho dos outros proprietários. Daqueles que nós chamávamos na época talvez de concorrente. Que a gente enxerga de outra forma hoje. E a gente hoje se tornamos bons amigos. Então a gente faz lá nossa reunião uma vez por mês, tomamos o nosso café todo mundo junto e vamos conversando. Então, o intuito era a gente no olho a olho poder resolver as coisas, os atritos que existiam entre algumas imobiliárias. E realmente nisso nós tivemos um sucesso muito grande. De lá para cá, entre as imobiliárias associadas, a gente tem uma coisa perfeita, sabe? A gente troca ideias, troca avaliações assim de mercado, a gente... Enfim, foi desenvolvendo até que criamos o SUA. O SUA, né? Que é um sistema unificado, a Cimob, onde existe um compartilhamento de imóveis para venda. Um compartilhamento. E é um sistema dentro da operação do Vista, isso? Do Vista, sim. Nós estávamos, na época, tentando criar um próprio sistema. E buscamos alguns orçamentos, algumas ideias, tivemos reuniões com algumas plataformas, só que o Vista demonstrou ser a ferramenta melhor. A gente usou como exemplo até, a gente não inventou a roda, né? A gente aproveitou ideias que já existiam. Nós temos aqui a Rede Gaúcha, né, em Porto Alegre, que, se eu não estou enganado, está com 42 imobiliárias associadas, eu acho agora. E tem, 30, 40 mil imóveis compartilhados. Isso é muito bom, até essa questão, essa interação entre os associados, as imobiliárias, os proprietários de imobiliárias associados da Cimob, como proprietário de imobiliária e como corretora, não que sejam inimigos, mas o corretor ele está em vários grupos. Mas os proprietários de imobiliária faltava um local para que a gente pudesse sentar e trocar essas experiências de o que está dando certo na minha imobiliária, que eu posso compartilhar e a gente unificar isso, né? É verdade. O que eu estou tendo dificuldade que você não está tendo, que você encontrou já uma solução, que às vezes eu sozinha levaria 1 ano, 2 anos para encontrar essa solução. E eu falo por experiência própria, né? Sim. E às vezes se faz parte de uma associação como a Cimob, com proprietários de imobiliárias tão experientes quanto vocês,
isso acaba evitando muitos prejuízos. Sim. Não, realmente muitas soluções que a gente tem e o relacionamento até, eu tenho certeza que todos os associados aprimoraram o seu relacionamento com o corretor, né? Algumas situações que você trabalhava de forma diferente, a gente está criando uma identidade. Está criando uma identidade. Tá bom. Então, eu sou Adriano Soldatelli, eu sou corretor há 30 anos. Eu tenho uma formação de administração de empresa, depois eu fiz gestão imobiliária na UX, nossa universidade daqui, sou da primeira turma, e depois a gente fez mais uma pós-graduação em administração imobiliária. E lá, foi na primeira turma que a gente teve na universidade, era de muitos proprietários de imobiliário. E foi lá que eu conheci o meu antigo sócio. Por 18 anos como sócio, tudo tranquilo. E hoje ele trabalha comigo novamente, né? Mas assim, não mais como sócio. E a gente, daquele grupo de lá, e surgiu a CIMOB também. Eram pessoas que tu tinha assim como, às vezes, aquele concorrente, não vou dizer a palavra inimigo, mas o concorrente, né? Era visto de uma mas forma aí diferente. tu estava numa sala de aula para aprender, pessoas que já tinham uma boa experiência de mercado imobiliário e estavam lá para aprender e compartilhando as informações que a gente tinha do dia a dia até com os professores, que os professores, salvo algumas exceções, tinham menos experiência que os alunos. E foi aí que a gente conseguiu, de alguma forma, se unir, sabe, e conversar mais, e a gente viu que não tinha os bichos papões, que era todo mundo amigo. E aí nós criamos a CIMOB, né? E a CIMOB, então, começou com 7 imobiliárias, a Metro Quadrado é uma das fundadoras, e a gente, ao longo do tempo, claro, teve imobiliárias que entraram e saíram por N motivos, né? Mas, enfim, a gente está num número maior hoje, estamos com 14 imobiliárias, e como eu já tinha te falado antes, em off não, mas assim, não estava sendo gravado, a gente, claro, tem o intuito de crescer, mas não é a prioridade, não é crescer, é ser sustentável com qualidade, com pessoas que pensem de uma forma que seja, na nossa interpretação, claro, a mais correta de ética profissional. E é uma associação que está há tantos anos aqui no mercado e que a gente tem como referência, né? O mercado tem como referência de boas práticas, né? Então, isso é legal. E uma das curiosidades que a gente tem sobre a CIMOB é como faz se eu quiser entrar na CIMOB, se eu quiser participar da CIMOB. Sim, é por convite, tá? É por convite, a associação se reúne mensalmente e conversa, né? Às vezes surge a demanda porque o pessoal nos procura, né? E a gente pega e faz uma análise, vê como que essa imobiliária trabalha com o mercado. Como é que ela trabalha com os negócios dos clientes dela, se é transparente, como é que ela trata o corretor dela, se é com respeito, se não, vamos dizer assim, que aquilo que está combinado anteriormente se cumpre, né? Então tem vários quesitos que a gente olha, então aí sim a gente faz uma aprovação, né, num grande grupo, e aí a gente faz esse convite ou aceita a solicitação da semana. E eu achei que é legal a forma que vocês conduzem, é que a intenção é colocar um por vez, no sentido de essa atenção. E como nós estávamos conversando, o lado bom do Papo de Imobiliário é que tem a conversa antes e a conversa depois. É que vocês estão no mercado há tempo e vocês sabem o caminho. O lado bom de participar da CIMOB, por exemplo, é que você está inserido numa associação de proprietários de imobiliárias que sabem o caminho e que evita muitos erros. A intenção de vocês não é contratar pessoas inexperientes, contratar não, que imobiliários inexperientes se associam a vocês. Mas quando a gente vê o que já está dando certo, é mais fácil de acertar. Sim. Porque você já tem um modelo perto. E como você falou, o senhor falou, antes o outro concorrente era visto como quase um certo inimigo aqui na nossa região. Era quase isso. E a CIMOB tem 15 anos de donos de imobiliárias que estão juntos. Sim. O bom disso é que a gente senta junto, conversa, se ligamos
semanalmente, praticamente eu converso com quase todos eles, a gente toma café junto uma vez por mês, bate um longo papo, fala do mercado, fala das coisas que estão acontecendo, dos cases, né, que a gente pode ir se, aconteceu tal coisa, às vezes até das pessoas que não trabalharam correto no mercado. A gente fica sabendo do profissional que não trabalhou, que não fez a coisa correta. Infelizmente, como todas as profissões, existem, né? Então, a gente tem tudo isso. Então, como é que funciona também? Além de passar por esse convite, as imobiliárias precisam ter no mínimo 2 anos de estabelecimento de pessoa jurídica e já trabalhando. Antes disso não pode, a gente não aceita, né? E depois, então, depois que está dentro da CIMOB já convivendo, nós temos um período mínimo de 6 meses para ingressar no SUA. O que é o SUA? É o Sistema Unificado da CIMOB, onde a gente tem um compartilhamento de imóveis, entre as imobiliárias, os corretores, a gente tem acesso hoje 2.497 imóveis, vamos arredondar para 2.500, onde eu tenho acesso aos imóveis das outras imobiliárias, né, que no momento nós estamos em 8 participantes desse grupo, né, que todos nós usamos o sistema do Vista. Então eu consigo acessar esse imóvel, mas é claro, eu não sei quem é o proprietário, eu não sei os pormenores do imóvel, assim, algumas coisas de informações sigilosas, coisas assim, tá somente com o agenciador. Com o agenciador, com a imobiliária que agencia. E como é que funciona a remuneração, essa divisão das comissões entre as imobiliárias associadas desse imóvel? Sim, a imobiliária que agencia vai ganhar 25% da comissão e a imobiliária que vende ganha 75%. Claro que se a imobiliária agenciou e vendeu, ela vai ficar com 100% da comissão, tá? Então, dentro disso, e depois existem as divisões que são internas de cada uma das imobiliárias, né? Mas a gente, até agora, todos estão fazendo o mesmo padrão de o agenciador ganhar os 10%, o mesmo 10% que é prática aqui em Caxias, de quando vende um imóvel, o agenciador ganha 10%, mesmo se uma outra imobiliária vender, vai continuar ganhando os 10% dele. E a imobiliária que agenciou, né, que esse corretor pertence, vai ganhar mais 15%. E a imobiliária que está vendendo, então, os 75% é agateado, na grande maioria dos casos, meio a meio. Isso é um argumento também para a imobiliária que faz parte da CIMOB ter mais acesso a imóveis com exclusividade, né? Sim. Porque qual que é a linguagem? A gente pega com exclusividade, o proprietário tem gostado muito disso, porque ele não precisa ele vai ter, deixando o imóvel comigo, ele vai ter mais 7 imobiliárias que vão ter acesso, então não precisa deixar 7 chaves, atender 8 corretores para atualizar o bem imóvel dele, cópia das matrículas e tal. Então, tudo fica centralizado numa única pessoa. Essa pessoa que vai atualizar o imóvel cada 60 dias, vai passar para ele o panorama que o cliente quer saber como está o mercado, ele vai ter o acesso para dizer quantas pessoas visitaram o imóvel, se caso ele não mora dentro, quantos corretores compartilharam o imóvel dele com os clientes, que aparece no sistema que foi compartilhado, mas só diz o nome do corretor que compartilhou e não para quem foi compartilhado. Então, sempre tem um sigilo muito grande, tanto da parte de quem são os clientes compradores, como quem são os clientes vendedores. Isso a gente não consegue rastrear as informações. Sim. Isso é bom. Sem estar personalizado. Está andando. Agora sim. Gente, isso é que quem faz já grava, já vê tudo, né? Isso é bom para você dar esse retorno para o seu cliente, porque não é só a informação da sua imobiliária, mas é a informação das outras imobiliárias que fazem parte da associação, trabalhando esse imóvel. E isso, através do sistema Vista, viabiliza isso. Viabiliza. Então, a gente tem outra coisa importante, é o banco de dados, que fica gigantesco, né? E você consegue ter uma noção melhor de uma média de valor por metro quadrado de uma determinada região, de um determinado imóvel, para fazer comparativos. Então, tu consegue sair da tua bolha, tu vai para uma bolha bem maior, que tu vai ser mais assertivo nas tuas avaliações.
Né? Sim. Então isso tem possibilitado, assim, porque a gente sabe, como estávamos comentando antes, é que existe aquela situação, o nosso mercado como um todo está precisando de bons profissionais. Tá. De profissionais e de bons profissionais que tu possa até, com a tua experiência, poder guiar ele, o corretor novo, para saber. Mas um medo que eu passei, que você com certeza passou e todo mundo, é aquela situação do medo de dizer não ou a verdade para o cliente. Então, às vezes, o cliente quer te induzir a uma avaliação daquilo que ele acha que vale e o corretor novo não nega, ou ele dá um valor acima do mercado, pagando tapinha nas costas e dizer assim, que bom, o meu imóvel vale tanto, o cara gostou de mim, e não vai vender o imóvel. E com isso tranca o mercado. Tranca o mercado. Eu, por vivência, já vi, às vezes o pessoal reclama no mercado que não está vendendo, não é porque o mercado, porque a economia está ruim, é porque o mercado está trancado por avaliação errada. Avaliação errada. Então existe muito isso no mercado e não somos perfeitos, mas a gente consegue ter esse banco de dados, né? Eu vejo que um imóvel, determinado tipo de imóvel num prédio, eu vou olhar dentro do compartilhamento, eu vejo que tem mais 2 para vender naquele prédio, eu já tenho a referência por metro quadrado, coisa assim. Tu consegue montar um valor mais adequado. Sim. Tu sabe quanto tempo faz que ele está agenciado, quanto tempo ele está em rede, para quantos clientes foram ofertados, né, e marcado visita. Então, todas essas informações você consegue juntar e ter um feedback melhor para o teu cliente. Isso tem dado, assim, a gente nota que os clientes gostam muito disso. E eles têm quando o cliente ele ouve esse conceito que é o imóvel dele vai fazer parte de uma imobiliária que faz parte da CIMOB, ele tem uma segurança. Isso traz uma segurança para ele, né? E a gente daqui, ele não está compartilhando assim numa plataforma, muita gente usa, né? Mas aquelas plataformas ou globais ou nacional, coisa assim, ele está compartilhando com imobiliárias que são todas aqui, que possivelmente pelo tamanho de Caxias ele deve saber cada um, o endereço de cada uma que é dessas imobiliárias, tudo. Então isso se torna uma coisa assim, mais uma comidinha caseira, vamos dizer assim. E o caxiense, ele é bairrista. Eu não estou hoje aqui trabalhando, a minha trabalha nesse mercado, mas eu percebi ao sair que o nosso povo aqui, ele é bairrista, e eu acho isso lindo, tá? Sim. Eu acho isso lindo, a nossa região, valorizar o que é nosso. Sim. É mais ou menos isso, a gente quer valorizar o que é nosso. Nessa associação nossa e desse compartilhamento, a gente quer fortalecer o que é daqui. De alguma forma poder passar para o cliente, para o consumidor final, esse acesso aos imóveis por gente que é daqui, que está trabalhando aqui, não é num sistema que vem de fora, que muitas pessoas têm acesso, o consumidor, assim, pessoas que às vezes ele não sabe quem é que vai visitar o teu imóvel. Porque funciona assim, se o cliente hoje quer visitar um imóvel, ele vai ter que falar com o agenciador, que é da uma imobiliária credenciada, associada. Então nós temos nome, sobrenome, tudo, e endereço. Então o cliente sempre vai falar com a mesma pessoa. Então a gente vai passar, vai dizer, vai ser a corretora tal, de tal imobiliária, que é uma credenciada nossa, que vai te visitar a tal hora. Aí a gente passa o contato da corretora para o cliente lá, para na hora eles conversarem. Então é assim que funciona. A gente tenta manter um padrão, né? Um padrão de informações, de fotografia também. De fotografia é uma coisa que... coisa que é carente no nosso mercado, uma boa foto. Uma boa foto, porque às vezes você tem... o próprio cliente, a gente tem que disciplinar ele, porque é normal você ir lá e você encontra a casa bagunçada. Toalha pendurada para tudo que é lugar, tampa de vaso aberto e negócio assim, tudo bagunçado. Como é que você vai fazer umas fotos assim? É ruim você chegar lá e ficar fechando, organizando, dobrando, coisas assim, né? Então, de alguma forma, a gente está tentando manter um padrão, tentar subir um pouco o conceito das fotografias, que eu acho que é a primeira impressão que fica, né? Essa imagem que o cliente que está navegando, quando a gente manda umas imagens, a gente manda de uma outra imobiliária para lá, e outra coisa, aparece assim, venda e tal, não aparece o nome da imobiliária na frente. Para evitar, se eu estou mandando como metro quadrado, eu mando um imóvel agenciado para uma outra imobiliária, não aparece o nome dele.
E aparece que o Adriano enviou o imóvel para ele. Ele não vai saber que é de uma outra imobiliária. No primeiro momento, a gente até fala depois. Legal. Não existe a coisa assim. Então a gente usa uma logomarca da CIMOB e não mais nas imobiliárias. Então isso também tá criando uma identidade da CIMOB. E aí nós vamos chegar num portal. Esse portal está em construção, né, para onde o cliente, por enquanto, todo esse compartilhamento ele é feito dentro do nosso sistema, só é visto pelos nossos corretores, né, e para ofertar. Mas agora nós vamos ter um portal onde o cliente vai poder entrar no site do nosso portal e aí sim navegar e ver. E aí ele vai escolher a imobiliária, ele vai saber qual é a imobiliária agenciadora ou ele pode escolher a imobiliária que ele quer trabalhar dentro das associadas. Então é tudo uma construção que a gente está fazendo, não inventamos a roda, né? Isso já existe, mas a gente está tentando ajustar, principalmente a dificuldade que nós temos, porque todos os imóveis, esses 2.497 imóveis que nós temos, eles são únicos, né? E não está repetido na minha imobiliária, no outro. Então, então o que acontece? Você tem, nós tínhamos a dificuldade das construtoras. Sim, que estão em todas as imobiliárias, né? Praticamente em todas. Então a gente está criando um instrumento, tentando arredondar isso na parte técnica da coisa, para poder jogar para dentro desse portal também os imóveis das construtoras, aí o número vai subir bastante, né? Nossa. E aí o cliente vai poder entrar e aí ele vai escolher o imobiliário que ele quer ver esse imóvel. Isso que é muito legal, que você falou, 2.500 imóveis de proprietários avulsos. Avulsos, sim. É uma carteira muito boa. Muito boa. Muito boa. É realmente muito bom isso para quem faz parte. Sim. E existe uma joia também aqui, né? Sim, existe uma taxa de inscrição, né? Uma taxa de inscrição que a gente está ajustando por causa até desse sucesso que está tendo o compartilhamento. A gente notou que vai existir uma grande procura em cima disso, dessa ferramenta que talvez no começo as pessoas não apostavam muito, mas a gente nota que o mundo agora é compartilhar. O mundo está sendo compartilhado, então muita gente está compartilhando nas plataformas nacionais e tal, nós estamos fazendo um compartilhamento nosso aqui. E isso dá um suporte. Um corretor que veio trabalhar comigo, ele sabia que ele tem 2.500 imóveis disponibilizados, avulsos, aí assim, é diferente do que ele vá numa outra imobiliária que tenha 300, 400 imóveis. E as imobiliárias da CIMOB, algumas estão contratando corretores, gente. Então, basicamente quase todas estão precisando. Isso é uma estrutura legal para você que está pensando em entrar no mercado, que está assistindo a gente, ou já está no mercado e está querendo procurar uma imobiliária para você trabalhar. Isso é um benefício para o corretor que trabalha, né? Estar junto a uma imobiliária que tem o principal, que é o produto. É o produto. O diferencial vai ser você, corretor. Além das orientações. Se você parar para analisar, somando as experiências dos associados, as experiências de mercado de cada associado, passa aí 50 anos de experiência, se somar a experiência de cada um. Muito mais. E experiência, gente, leva a acerto. Experiência compartilhada. E o que a gente, todo mundo está buscando aí no mercado é acertar cada vez mais. Sim. Não, nós temos imobiliários com 50 anos. De mercado. Imagina, passa de 100 anos de conhecimento nessa associação. Várias das nossas associadas têm mais de 20 anos. Vou dar meu currículo. Então, assim, a gente, claro, a gente está se juntando para ser mais forte. E, gente, o nosso inimigo, vamos dizer assim, não é o outro corretor da outra imobiliária. É o fato de querer tirar o corretor do mercado. Outras profissões querendo ocupar o nosso espaço. É verdade, sim. Então, quanto por isso mais... que temos que se digitalizar, né? Bom, gente, e cada vez mais, por mais que a gente venha vendo essa questão do mundo digital, de parecer que está tirando o corretor do mercado, eu investi muito em leads. Mas eu percebi no meu decorrer, na minha estrada, que é menor que a sua, que ainda relacionamento é o que faz negócio. Sim, relacionamento eu acho que é praticamente quase tudo. Eu tenho um histórico dos últimos 5 anos aqui da minha imobiliária e 74%
das negociações que ocorreram, o corretor já conhecia o comprador antes de acontecer o negócio. Então, é relacionamento. Se aproximaram por isso. Claro que não adianta você só conhecer a pessoa e não trabalhar, não conhecer o produto que tu vai vender, tu não saber a sua parte, a parte técnica com do negócio. Com certeza, outros tantos percentuais aí que você conhecia a pessoa que comprou de uma outra imobiliária. Então, Sim. Não é uma coisa só, mas assim, o relacionamento eu acho que é onde mais puxa. É onde mais puxa. É essa questão ali. Então, por isso que a gente, o que eu digo sempre assim, a gente consegue construir um corretor de imóveis ao longo do tempo baseado nos conceitos, nos relacionamentos dele, porque a parte técnica, se o corretor tiver disciplina, a gente consegue, num curto espaço de tempo, você consegue que ele entenda sobre imóveis, do que ele está falando, o que ele está oferecendo, mostrar as vantagens e desvantagens de um imóvel, de um determinado produto técnico, né? Mas assim, você tem que ir juntando as coisas, você tem que ter a disponibilidade do tempo, você tem que ter o relacionamento, você tem que ter o conhecimento técnico e, claro, o donzinho da venda, aquele que às vezes tem pessoas assim que tem tudo isso e às vezes não tem para cair a chave de ser um fechador de negócio. Aí que entram os gestores das imobiliárias, os gestores, os proprietários, que a gente dá esse suporte. Que ajuda a fechar o negócio. Porque toda essa parte do conhecimento, né, que a gente adquiriu durante 30 anos, você tem o conhecimento jurídico, né, apesar de a grande maioria não ser advogados, mas a gente conviveu com isso tanto tempo. Viu, né? Tantas vezes o negócio acontecer. A gente sabe como funciona o tabelionato, isso e aquilo, então a gente, às vezes o corretor diz, mas eu não entendo nada disso. O cara está começando, diz, não, isso tu vai aprender ao longo do tempo. Isso aí tem um suporte atrás do corretor que pode fazer isso, né? Sim, essa vantagem de uma imobiliária de anos de mercado, né, traz essa segurança para o corretor aí. E não adianta mais. A gente teve a era dos leads, continua, tá aí, mas hoje eu percebo que o mercado voltou àquilo, principalmente pós-pandemia, que efetivação de negócio mesmo é relacionamento. É relacionamento. O que efetiva, você pode até pegar vários clientes, mas o que efetiva negócio mesmo, com mais sucesso ainda, é relacionamento. Esse canal da internet, dos leads, ele realmente existe, mas assim, o aproveitamento ele é pouco. Ele tem a curiosidade, tem o vizinho quer saber quanto que vale o valor do imóvel e tal, então tu recebe bastante informação e nem sempre isso ou até é o cara realmente que quer comprar. Às vezes ele está só dando aquela olhadinha e tal, e isso pode ocorrer, de repente demorar um pouco para acontecer. Mas o relacionamento, quando você consegue despertar no cliente comprador, você que conhece ele, vai lá e oferece e desperta a ideia de trocar de imóvel, isso aí é, nossa, meio caminho andado. Esse era o conselho que o senhor daria para os corretores que estão nos assistindo? Eu sei que é difícil, é difícil até para mim, com toda essa experiência que a gente tem, de dizer assim, eu vou lá, vou visitar tantas pessoas hoje, vou despertar o desejo. Mas isso, a gente tem aquela equipe, aquela coisa, o apoio. Quando você trabalha numa imobiliária que não é avulso, você está conversando dia a dia, tem 5, 6 corretores em volta de ti que está falando sobre imóvel e tu acaba te lembrando daquele cliente lá. Então, não espera o cliente, às vezes, se manifestar quando tu diz, seria um lugar legal para tal pessoa que eu conheço morar. Não custa ir lá, marcar um cafezinho, levar um folder, tão poucos hoje, né, que já estão tudo digitalizados, enfim, né, é fácil até tu enviar, mas assim, desperta o desejo no comprador, né, nem sempre se você ficar parado aguardando que venha o lead pela internet, pelo teu Instagram, coisa assim, você vai ter o resultado, porque aí ele pode estar olhando o seu e outros tantos. Agora, se você for o primeiro que começar e despertar o desejo, ele vai, ainda mais se está dentro da tua cadeia de relacionamentos, a tendência é que ele vai seguir contigo. Sim. Muito obrigada por ter compartilhado seu conhecimento com a gente, pela paciência, gente, hoje para nós gravar foi um desafio. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo você, aí, pelo espaço, né? Em nome da Cimóvel, eu agradeço aí
a visibilidade que você está dando para nós. Gente, até o próximo Papo de Mob. Se despede da galera aí, né? Até. Tchau, tchau. Tchau.